E se eu dissesse pra vocês que toda a teoria de Stranger Things é baseada nos livros de Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós e Uma Breve História do Tempo? Tá pronto pra ter sua mente explodida? Fica aqui comigo que vai valer a pena. Queridos amantes do cinema, no nosso Clube da Análise de hoje, o assunto é fascinante e paradoxal. Vocês já estão careca de saber que no mundo de Stranger Things, coisas estranhas acontecem. Acredito não, Charlene. E essa é a base sólida da série. Como eu já falei pra vocês, os dois livros de Stephen são a base da teoria, O Universo numa Casca de Nós e Uma Breve História do Tempo. Mas antes de tudo, você precisa entender quem é Stephen Hawking. Ele simplesmente foi um dos melhores físicos teóricos do século XX ao início do XXI. O nome desse homem simplesmente está do lado de Einstein na história. Pra vocês terem noção, eles deixam um físico de alto nível Oppenheimer no chinelo na questão da física abstrata. O alto domínio dele na física teórica e na cosmologia era coisa de outro mundo. Stephen simplesmente brincava de dar aula de matemática na Universidade de Cambridge. Mas o que mais marcou ele não foi apenas ser um gênio da ciência, mas a sua capacidade de superação. Deu pra ver que o cara não era qualquer coisa. Vamos começar a teoria quando Dustin encontra alguns documentos do Dr. Brainer. E nesses documentos tem uma parte que relata que não existe apenas 3 dimensões. Pra quem não sabe, as 3 dimensões são compostas de altura, largura e profundidade. Vocês lembram que os jogos retrôs eram 2 dimensões? Frente, trás, baixo e cima? Mas daí vieram os 3D que trouxeram profundidade aos gráficos. E ainda tem a questão que não seriam só 4 dimensões: altura, largura, profundidade e tempo. E Stephen Hawking tinha uma teoria que para a física fazer sentido de verdade tinha que ter no mínimo 11 dimensões. E aí tá a grande graça da coisa. Qual é o nome da garota com superpoderes na série? Isso mesmo, Eleven. E Eleven significa 11. E Stephen fala uma coisa muito interessante, que a única coisa que passa por todas as dimensões é a gravidade. E adivinha qual é o poder da Eleven? Controle sobre gravidade. E a gente percebe isso quando ela esmaga uma lata sem tocar, quando ela levanta um caminhão e quando ela dá aqueles mega saltos dela. Isso é ela exercendo poder sobre a gravidade. Ela até mesmo consegue abrir portais. E como é que ela faz isso? Porque a gravidade é a única que passa por todas as dimensões. Conhecereis a verdade vos libertará, irmãos. Uma pergunta. Vocês sabem o que é um buraco de minhoca? Buraco de minhoca é uma ideia teórica da física prevista pela teoria da relatividade geral de Einstein. Deixa eu explicar de uma forma mais simples. Imagina o espaço-tempo como uma folha de papel. Se você quer ir de um ponto para o outro, no caso, um ponto para o outro, você teria que atravessar a folha inteira, correto? Mas agora, se você dobra a folha e faz um buraco, dessa forma, voilá! Você conseguiu fazer aqui uma conexão entre os dois pontos. E isso é um buraco de minhoca. Em vez de viajar por longas distâncias, você apenas atravessa um túnel. E o que o buraco de minhoca conecta no caso? Na teoria, ele poderia ligar 2 pontos do universo. E não para por aí. De acordo com a teoria, eles poderiam até mesmo unir 2 pontos de universos diferentes. Vocês têm noção que agora a gente está falando de multiverso? E eu sei que tem uma pergunta que você tá louco para me fazer. Buracos de minhoca são reais? Para ser sincero, amados, ninguém nunca viu. Seria mais uma espécie de evento cósmico. Na verdade, ele existe mais como uma solução matemática para as equações de Einstein. Em outras palavras, a matemática permite, mas a natureza ainda não confirmou. E também tem um grande problema, porque para um buraco de minhoca acontecer, precisaria de 3 coisas: ser estável, atravessável e não colapsar. E ele também precisaria de uma matéria chamada de matéria exótica, e essa matéria ela possui uma energia que se chama energia negativa. Só que ninguém sabe se existe quantidade suficiente dessa matéria no universo. Outra coisa, não confunda buraco de minhoca com buraco negro. Por favor, esse é um erro que muita gente faz. O buraco negro ele puxa tudo para dentro, não deixa nem a luz sair. Já o buraco de minhoca é um túnel com entrada e saída. Agora que nós sabemos sobre o buraco de minhoca, vamos falar sobre a teoria de Stephen Hawking em cima dele. Ele costumava dizer que existem buracos de minhoca em vários lugares, só que eles são pequenos. E por serem muito pequenos e instáveis, eles abrem e fecham muito rápido. Vocês lembram que na primeira temporada os Demogorgons eles conseguiam abrir portais e entrar neles? Só que os portais eles fechavam muito rápido. E isso porque eles seriam esses buracos de minhoca. E daí também fica uma pergunta: como é que eles achavam esses buracos de minhoca? Porque eles teriam acesso a uma dimensão que a gente não consegue ver. É interessante também que quando o Henry, a Eleven manda ele pro abismo, ele fica todo queimado. Ele vai para outra dimensão por conta da força da gravidade que ela exerce. E isso abre um portal que leva pro abismo. Agora a gente vai ter que ir pra Bíblia.
Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Se eu não achar, por favor, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Pessoal, eu enxergo aqui o seguinte. De acordo com a Bíblia, o abismo hoje ele é uma dimensão que a gente não consegue ver. Talvez pela estrutura de céu e terra que Deus criou, porque lá no início, quando a terra era sem forma e vazia, dava para ver o abismo. É interessante também que nos livros apócrifos que não foram canonizados pela Bíblia, o abismo seria o mundo inferior, ou seja, o lugar onde estaria preso Lúcifer e seus anjos. E isso também remete a outra teoria que Stephen falava, que seria da espaguetificação. Se algo ou alguém cai no buraco negro, ele retorce e estica aquela matéria que nem um espaguete. E se você ver bem, o Vecna tem meio que essa aparência espaguetificada. Vê os tentáculos que ele tem. Então, quando o Henry é espaguetificado, ele cai no buraco negro. Porque olha só uma coisa, o Devorador de Mentes, ele até pode não ser um buraco negro, mas ele é algo bem parecido. E quando algo cai no buraco negro, Stephen Hawking tentou provar que a matéria não é destruída. Ele meio que armazena a informação. É como se tudo que caísse dentro do buraco negro virasse parte dele. E você vê que Henry, ele está trabalhando para o próprio Devorador de Mentes, como se ele fosse parte do próprio buraco negro. E todo mundo que é capturado ou pelo Vecna ou pelo Devorador de Mentes, ele ali tem praticamente o acesso àquele monte de memórias, informações, até mesmo uma espécie de mente coletiva. E até mesmo como Stephen disse, o buraco negro é como uma espécie de HD. Ele coleta e armazena tudo. E nesse turbilhão de eventos, a Max estava presa e agora a Holly está presa. E Stephen também falava que as realidades eram como uma espécie de folhas empilhadas e que essas dimensões poderiam até mesmo estar a 1 centímetro de distância, só que nós não conseguiríamos ver. Mas quando a Eleven faz aquelas meditações doidas dela, ela vai para uma espécie de lugar escuro numa lâmina de água. E isso se encaixa perfeitamente com a teoria de Hawking, porque quando ela faz essa manobra, é como se ela estivesse entre essas folhas dimensionais. Uma coisa que eu também acho interessante é que o Devorador de Mentes ele precisa de um lugar frio e parado no tempo, assim como o mundo invertido está parado no tempo. E a teoria de Stephen diz que dentro de um buraco negro, o frio é incalculável. E para o Devorador de Mentes, o mundo perfeito seria um lugar onde não existiria variações climáticas. Tanto que para o Devorador de Mentes, tudo é a mesma coisa, whatever. Não existe mais calor para ele. Quer ouvir uma coisa bem doida? Quer dizer, mais doida ainda, a teoria principal de Stephen para tudo isso é a teoria M. E nós encontramos a letra M na espécie de luneta que a Holly usa. A teoria M nos ajudaria a enxergar esse lugar que nós não conseguimos ver. É como se a luneta com a letra M fosse uma espécie de analogia. Eles só conseguem enxergar quando eles olham com o artefato. E na questão da teoria M seria a mesma coisa, ela seria o meio da gente conseguir enxergar. E isso tudo remete a outra questão, a radiação de Hawking, que seria a radiação proveniente dos buracos negros. E a radiação Hawking ela emana uma cor avermelhada similar com a dos mundos invertidos. E também é muito parecido com aqueles raios vermelhos que aparecem em todos os lugares. E outra coisa, segundo a teoria, tem como destruir um buraco negro. E isso é muita loucura. Mas até que é bem interessante a teoria, porque no caso, o buraco negro ele estaria sempre perdendo energia. E para destruir ele, seria justamente através da radiação Hawking que ele descobriu. E como isso funcionaria? Teria que extrair a radiação de dentro do buraco. Ela teria que ser muito maior a quantidade de informações que ele estaria consumindo. E esse seria o mesmo jeito que eles destruiriam o Devorador de Mentes. E outro grande aspecto dessa questão seria 2 pontos da matemática quântica, micro e macro, pequeno e grande. Vocês nunca se perguntaram por que a série usou crianças? Pensa bem, crianças enfrentando demônios e buracos de minhoca. As crianças são o micro, as entidades são o macro. A gente vê também que a Hawkins é a materialização de toda a teoria que Stephen colocou nos livros dele. Por isso a gente vê que na série, o nome da cidade é Hawkins. Pessoal, só enxerga quem não quer. Queridos amantes do cinema, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse é mais um Clube da Análise e até a próxima.